Olá, alunos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem me assistindo. Vamos para mais uma aula, então, de MTP-TCC. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escrita científica, ponto importantíssimo, né, para os nossos próximos passos dentro dessa disciplina, tá? Visto que agora vocês mais do que nunca vão começar a colocar a mão na massa aí na produção de algum texto ou trabalho científico acadêmico, certo? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre aspectos da escrita científica. Nós vamos falar sobre fichamentos, resenha e resumo, e pincelando aí sobre regras da ABNT. Mapa mental e mapa conceitual, eu vou deixar para um próximo vídeo, porque senão já vai ficar com muito conteúdo aqui, tá? A aula de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu vou precisar entrar em outros materiais, né, e outros sites, então eu vou sair daqui dessa tela de slide e vocês vão acompanhar comigo aí a minha tela de computador, certo? Então, antes da gente começar a falar sobre escrita científica, eu vou navegar aqui com vocês pelo um diretório muito importante, que é a plataforma Sucupira, né, que é essa plataforma onde a gente consegue ver aquela classificação Qualis, que eu já falei para vocês na aula passada, tá? E aí, para a gente poder pegar um artigo científico e fazer uma análise sobre a escrita científica, o que é a escrita científica, né, e como se deve proceder sobre alguns aspectos do trabalho científico, eu vou escolher um artigo com base numa pesquisa que eu vou fazer aqui na plataforma, tá? Então, vamos supor que eu não sei quais são as melhores revistas da minha área, certo? Então, eu venho aqui na plataforma, eu vou até sair daqui para vocês verem. A gente pode ir no Google, vou entrar lá de novo, certo? E vou colocar aqui ou plataforma Sucupira ou CAPES Qualis, que é a classificação, certo? Ele vai me dar aqui Qualis periódicos, plataforma Sucupira, eu entro aí. E aí a gente vai ter acesso aqui a essa seção aqui de classificações. Percebam que a única classificação obrigatória é essa primeira, que eu já mostrei para vocês que a gente sempre seleciona essa mais atual, beleza? Na sequência, eu posso escolher qualquer um desses itens para classificar. Eu já mandei um vídeo para vocês mostrando como é que a gente busca a revista quando a gente tem o ISSN dela, tá? Mas vamos supor que, no nosso caso aqui, eu não tenho ISSN, eu só tenho o título da revista. Então, eu posso colocar aqui o título da revista, né? E eu também posso classificar somente quais são as revistas que eu quero, né? Quais são os níveis de revistas que eu quero. Ah, professora, eu quero só as revistas A1, né? Eu quero só as A2, e assim, sucessivamente, cada nível de classificação. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui educação. E eu poderia também escolher, dentro da educação, um nível específico, certo? Só que eu não vou fazer isso. E aí eu boto para consultar. Quando eu consulto, aqui embaixo, vejo, professor, não apareceu nada. Apareceu, certo? Apareceu uma planilha de Excel, porque são muitos dados, então ele não vai relacionar na própria plataforma, ele vai te dar uma planilha de Excel, né? Que ela demora um pouquinho aqui para baixar, então eu já baixei aqui do lado essa planilha de Excel, com todas as revistas, né, que tem algum tipo de qualis, tá? Listadas aqui, né? Vamos olhar aqui quantas revistas nós temos, ó. Perder de vista aqui. Ixi, nem tem fim aqui essa planilha, certo? Só para títulos de curiosidade, vamos ver aqui quantas revistas nós temos aí nessa área da educação. Agora, pronto, passei demais. Enfim, mais de 2.800 revistas. Na área, mais de 3.800 já vai aqui, enfim, 3.000 e alguma coisa revistas na área da educação, tá? E aí, para quem não utiliza o Excel, ou que não sabe utilizar o Excel, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode classificar. Eu vou selecionar aqui toda a coluna, certo? Venho aqui em dados, classificar,
Sempre marca expandir a seleção, porque senão vai classificar só essa célula, só essa coluna. Classificar. Eu vou ordenar eu quero ordenar pela coluna C, ou seja, é o nível da revista que vai puxar a classificação. E ok, certo? Então, ele me deu, eu ordenei aqui, e aqui de início estão todas as revistas, A1, depois as A2, né? E assim sucessivamente. Ah, ajustou aqui. Ajustar. Tá? B1. Então, fiz a classificação, né? Vou pegar aqui alguma revista. Vou pegar essa Educação e Sociedade. E vou levar aqui para o Google. Né? Vim aqui na Cielo, né, que é um banco de dados que a gente já comentou, que é um banco de dados que vocês podem utilizar seguramente para as pesquisas acadêmicas de vocês. E tá aqui a revista, né, Educação e Sociedade, eu nunca tinha entrado aqui nessa revista, né, então tá aqui a missão da revista, né, e eu botei aqui para pesquisar aqui todos os... Olha, aqui eu posso pesquisar por todas as edições. Deixa eu ver se eu pego uma edição atual, Educação e Sociedade. Vejam só. Então, tudo isso aqui são artigos que eu consigo baixar no PDF, né, que estão hospedados aqui. E aí eu posso também pesquisar dentro dessa revista, Educação e Sociedade, por palavra-chave. Vou botar aqui a palavra-chave gestão escolar, para ver se... Aí ele me deu um monte de temas, né? Eu escolhi só gestão escolar. E aqui estão vários artigos sobre essa mesma temática, né? Gestão escolar. Ele me deu só 6 achados aqui, dentro dessa revista sobre gestão escolar. E eu vou aqui tentar baixar aqui para ver se o PDF sai. Tá aqui. Eu venho aqui, né, em português, e ele me baixou aí o PDF daquele artigo que eu escolhi dentro da revista, que é A1, tá? E aí, vocês estão acompanhando aqui comigo agora a estrutura de um artigo científico, tá? Eu fiquei devendo para vocês falar sobre os elementos textuais, pré-textuais, certo? Mas isso vai também ser em vídeo separado. Então, eu quero que, nesse momento agora, a gente vai se focar somente na estrutura de um artigo científico. Então, vocês podem observar por todos os artigos que vocês baixam que eles vão ter aproximadamente a mesma estrutura, né? Nós vamos ter ali os títulos, os autores, nós vamos ter um resumo e um abstract, um resumen, quando dependendo da língua, né? Geralmente a gente vai encontrar aí em inglês. Além do resumo, que vem em português ou em outra língua, nós também temos, nas duas línguas, as palavras-chave. Essas palavras-chave são fundamentais para a gente poder depois fazer as buscas, né? Depois que esses artigos são publicados, quando a gente vai fazer essas buscas, como eu fiz agora, né? Gestão escolar, geralmente os algoritmos de pesquisa, eles vão puxar aqui por essas palavras-chave que o próprio autor determina que sejam, né? As palavras-chave. E aí eu vou iniciar a minha estrutura do meu artigo com uma introdução. Na nossa próxima etapa, nós vamos ver pormenorizadamente cada uma dessas partes. Como que escreve uma introdução? Né? Mas essa introdução é para dar uma compilação geral do que é a ideia desse artigo. Ele vai contextualizar o tema, vai explicar o que é o problema, ele vai falar como que o pesquisador, no caso o autor, né, conseguiu fazer uma pesquisa para resolver aquele problema que ele apontou, né? Então, tem uma estrutura a ser seguida aqui nessa introdução que nós vamos conhecer mais à frente. Após a introdução, nos artigos vocês vão encontrar uma coisa chamada
fundamentação teórica ou referencial teórico, né? O referencial teórico é aquele conjunto de teorias, né, conjunto de autores, de conceitos em que você, como autor e pesquisador, está se baseando, ou seja, está se fundamentando para investigar o seu problema, tá? E alguns artigos vêm aqui determinado fundamentação teórica como um título, ou revisão ou referencial teórico como um título, tá? E aí vocês percebem que eles dividem em alguns subtítulos, né, que são os temas principais de debate desse artigo, e aqui, nesse artigo específico, ele colocou aqui, elementos constituintes da administração / gestão escolar, né. Vamos ver se ele coloca aqui colocou outro seção, né, outra seção teórica, em busca de novos horizontes teóricos. Vamos ver aqui. Desafios às pesquisas, são outras subseções que ele vai trazendo aqui, referenciais teóricos, tá? E aí a gente viu aqui, com esse artigo, que ele não tem pesquisa. Então, provavelmente, eu não li o artigo, baixei aqui agora com vocês, provavelmente esse artigo, ele é uma revisão teórica, ou então é um bibliográfico, um ensaio teórico, certo? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que são esses tipos de artigos quando nós estivermos estudando métodos, certos métodos de investigação científica. Mas, para adiantar, artigos como revisão teórica, ou então ensaio teórico, eles são artigos que não têm uma pesquisa empírica, eles não têm uma pesquisa de campo, né? Ele não vai entrevistar ninguém, ele não vai fazer uma experimentação de laboratório, certo? Ele não vai fazer um estudo de caso, não vai ter uma análise observacional, não vai ter uma análise documental, não tem nada, é baseado apenas, mas não só, né? Porque é muita coisa e é bem difícil, baseado apenas nas leituras e nas teorias que existem sobre determinado conceito, né? Por isso, esse tipo de trabalho, ele acaba sendo bem mais rigoroso em termos de teoria. Se você opta por fazer um artigo como esse, que não tem pesquisa empírica, você vai ter que se propor a pesquisar muito mais sobre aquele tema teórico e pesquisar os principais autores e todas as novidades que estão inseridas ali no debate sobre aquela teoria que você escolheu, que no caso desse artigo aqui é a gestão escolar. Ok? Quando eu pretendo, então, fazer um artigo que tem uma investigação empírica, né, uma investigação real, concreta, de uma realidade, eu não preciso ser tão rigoroso no que diz respeito à fundamentação teórica, né, ao referencial teórico. Porque ali é só, como o nome está falando, é só uma fundamentação, é só um referencial, né? Eu não me proponho aqui a fazer uma revisão teórica. Veja a diferença dos termos, tá? Fundamentação, para dar uma base, um referencial para te dar um norte. Isso acontece quando eu estou falando de pesquisas que vão ter pesquisa de campo, né? Pesquisas empíricas. Quando eu estou falando de uma pesquisa, de um artigo, de um estudo, que ele é apenas teórico, aí eu vou ter uma revisão teórica, porque ele vai revisar todos os pontos principais e importantes daquela teoria, né? Então, se você pensar assim, você nunca mais vai se confundir sobre esses termos, que eles parecem bem parecidos, mas, na verdade, representam estudos diferentes, tá? Então, já antecipei aqui uma discussão que a gente vai ter lá na frente, mas é importante para vocês entenderem a estrutura de alguns artigos que vocês vão pegar. Então, vejamos. Eu pedi também, para além de identificar uma revista importante na sua área, né, no tema que você tem interesse, que vocês também analisassem o programa, de onde vêm esses autores. Então, tá aqui os autores. E como é que eu faço para descobrir de onde vem a Graziela Zambão Abdian, né? Nome bem chique. Eu vou noutra plataforma, que a gente já conversou também, que se chama plataforma Lattes. E eu venho aqui em buscar currículo. Vou colocar aqui o nome da nossa autora, Gabriela Zambian Abdian, e eu vou colocar aqui doutor e demais pesquisadores, porque eu não sei se a Graziela é doutora, tá?
e venho em buscar. Veja que já apareceu ela com esse nome bem diferente, só vai ter ela. Algumas vezes os autores, eles têm nomes comuns e aí acaba aparecendo mais de um autor. E aí a dica que eu dou para você descobrir quem é o autor que você quer é só ver os temas de interesse, né? Você abre lá o currículo, eu vou abrir o currículo dela já já, mas você vê o tema de interesse. Mas olha aqui, ó, doutorado em educação. Se tivesse aqui duas Gabrielas Zanvão Abdian e uma tivesse doutorado em telemática, eu já saberia que não era essa Gabriela que eu queria, porque a Gabriela que eu quero estuda educação, tá? Vou abrir aqui, tem até uma foto dela para vocês conhecerem aí, Graziella, né, não é Gabriela, e eu vou aqui abrir o currículo dela. Tá? E aí, nem precisava abrir para coletar essas informações, né? Aqui mesmo nessa primeira página, eu já consigo verificar que qual é o programa dela. Ela é professora assistente, doutora do Departamento de Administração, Supervisão Escolar do Programa de Pós-Graduação em Educação. Então, tá aqui, o programa dela é esse aqui, ó. Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, né? Então, tá aqui o programa dela, tá? Então, é essa pergunta que eu quis fazer para vocês quando eu botei a atividade, vocês pesquisarem o programa de pós-graduação de cada um dos autores. Algumas vezes, vou voltar aqui para o artigo, no próprio artigo vem essa informação. Veja que do lado do nome dos autores tem um númerozinho. Vamos agora para o Paulo Henrique Costa, aqui, ó. Certo? Paulo Henrique Costa, de onde é que ele vem? Todos três, né? Veja que é o mesmo número 1. Se tivesse aqui 2, 3, então para cada autor teria uma menção, uma referência diferente lá embaixo, uma nota de rodapé. Mas aqui é o mesmo número, então para os três autores é a mesma nota de rodapé, então os três pertencem aqui ao mesmo programa. Veja, já diz aqui universidade estadual, programa de pós-graduação e tal. Então, nesse caso desse artigo, eu não precisava nem ir no Lattes. Aqui mesmo no artigo, eu já conseguiria extrair essa informação de qual programa pertencem esses autores. Agora, vamos supor que eu tivesse pego esse artigo lá no Google Acadêmico e eu não vim para esse artigo por meio da pesquisa que a gente fez, né? Lá da Sucupira, indo para a revista e chegando no artigo. Vamos supor que eu botei lá no Google Acadêmico gestão escolar e aí apareceu esse artigo para mim. Eu baixei e aí eu quero me perguntar, poxa, mas qual é o nível dessa revista? Qual é a classificação dessa revista? Aí eu faria o caminho oposto. Eu pegaria o nome da revista, tá aqui, Educação e Sociedade, tá? E iria lá na plataforma Sucupira, colocaria o nome, vamos ver aqui se vai dar certo. Educação, título. Educação e Sociedade. Vou consultar. Linguagens, Educação e Sociedade. Será que é essa mesma? Vamos olhar aqui Não, não é ela. Então, já não deu certo aqui, né? A gente teria que olhar direitinho qual é o nome da revista. Pelo ISSBN. Mas, nesse caso aqui, não deu certo, certo? Aí vocês teriam que ficar pesquisando aqui, voltar lá na revista, que eu já perdi aqui onde é que eu tinha baixado a revista. A gente voltaria lá na revista para ver direitinho todos os nomes que compõem a revista, porque se eu botar um nome diferente aqui, a plataforma não pega. Educação e Sociedade, não deixou. Vamos buscar só o nome. Ó, aqui já veio um bocado de revista, já veio 21 achados aqui. Realmente a gente tem que olhar direitinho como é, até que se for aquele izinho, que parece um S, se eu botar vai fazer diferença, tá?
Então, aqui a gente não está conseguindo achar assim. Eu perdi aqui, eu acabei apagando aqui a aba da revista, mas dá para a gente fazer essa investigação. Claro que a maneira mais fácil de fazer essa investigação é desse jeito que eu falei para vocês, né? Primeiro pesquisando a revista e depois pesquisando os artigos dentro da revista. O contrário dá um pouquinho mais de trabalho, como a gente viu aqui, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa aula e falar um pouquinho de alguns aspectos da escrita científica, tá? A escrita científica, como vocês devem já ter percebido lendo alguns artigos iniciais, ela é uma escrita totalmente formal, né? É uma escrita que deve se livrar de gírias, de expressões, né? Ela deve se livrar também de juízos de valor. Para isso, eu vou deixar um vídeo para vocês falando sobre como se escreve um referencial teórico, certo? Ou fundamentação teórica, que a gente acabou de entender o que é. Então, a partir desse vídeo, eu vou fazer uma análise de um referencial teórico de alguns textos, e lá eu vou mostrar alguns autores utilizando, por exemplo, o juízo de valor. Né, são informações que eu acho que são corretas e se aproximam muito mais do conhecimento popular do que de um conhecimento científico, né? Então, tudo aquilo que eu acho que é juízo de valor, que é algo que a ciência não comprovou, certo? Eu evito utilizar. Expressões como alguns, todos, né? Todos já sabem, ou em alguns livros, em algumas revistas, expressões como essas são muito inexpressivas, inespecíficas. Então, utilizar isso num artigo científico também não é tão legal, tá? Então, vocês vão observar que a escrita científica ela é até direta, certo? Ela é objetiva e direta. Ser direto na escrita científica facilita até a própria leitura dos seus leitores futuros, tá? Vocês já devem ter pego algum artigo que ele tem parágrafos longuíssimos, usam poucos pontos, né? Fazendo quase um parágrafo inteiro só em um período, ou seja, um parágrafo inteiro apenas com um ou dois pontos no parágrafo, pontos finais. Então, isso prejudica a compreensão e a leitura. Então, ser direto é usar frases na ordem direta, né, resgatando aí as nossas percepções do português, né? O que é ordem direta? Primeiro o sujeito, depois, né, o predicado e os complementos. Então, nessa ordem, não tentar colocar aí o predicado na frente do sujeito para fazer aquela frase bonita, né? Os estudantes esperavam um melhor retorno das disciplinas, né? É esperado pelos estudantes o melhor retorno das disciplinas. Então, não utilizar aí essas ordens inversas, porque isso dificulta a compreensão quando você está querendo fazer um encadeamento lógico de ideias, tá? Então, vamos sempre procurar usar as frases da maneira mais simples, mais direta. Existe também uma necessidade de alguns autores, e aí os alunos veem esses autores fazendo isso e querem fazer também, que é utilizar palavras e expressões sofisticadas, né, da norma culta da língua brasileira, né, às vezes palavras até eruditas, palavras que não estão mais na nossa utilização. Muito também a gente se vê o pessoal querendo usar mesóclise. Mesóclise é aquela que você coloca, né, o sujeito, objeto ali no meio da expressão, né, esperar-se-ia, isso aí já não está tão em utilização no nosso português. É uma regra do português? Mas evitar fazer construções como essas, né, com palavras e expressões que provavelmente as pessoas não saberão o significado. Eu já vi aluno que ele colocava as palavras no dicionário para pesquisar sinônimos, e ele escolhia os sinônimos de mais difícil compreensão para deixar o texto dele rico, né, em termos de português, mas eu digo para vocês que muitas vezes isso traz uma pobreza para o texto, porque ele vai diminuir a compreensão do seu texto, tá? Então, sejam mais didáticos, objetivos, diretivos na escrita científica. Isso é uma das premissas básicas da escrita científica, tá? E como eu já falei, evitem, de qualquer forma, utilizar expressões de cunho pessoal, né, expressões de juízo de valor. Por isso que nós precisamos referenciar tudo que a gente fala,
Infelizmente, quando nós estamos na graduação, no mestrado, e às vezes até no doutorado, a gente não pode expressar o que nós queremos falar, por mais que a gente saiba que é verdade, com as nossas próprias falas e as nossas próprias vontades, certo? A gente tem que colocar isso que a gente quer falar por meio da fala de outras pessoas. É isso que nós chamamos de citações, que nós vamos já ver aqui, ok? Então, sempre busquem as referências para falar o que você quer falar, tá? Busque um autor que está falando aquele argumento, que está falando aquela expressão, que está usando aquele conceito que você gostaria de trazer, beleza? Eu sei que isso é difícil, não é tão fácil você encontrar, né, o que você quer falar na língua, na palavra de outra pessoa, mas é justamente aí que mora a dificuldade científica, beleza? Então, outra dica para quem está iniciando escritas nos gatos. Eita, eita, estão brigando. Deixa lá. Outra dica para quem está iniciando a escrita científica é nunca usar a primeira pessoa, seja do singular ou do plural, certo? Eu acho que a maior parte de vocês já sabe disso. Vocês não podem, em hipótese nenhuma, num texto científico, utilizar. Eu investiguei, investigamos isso por meio de uma pesquisa de campo. Tanto na primeira pessoa do plural, do singular, como na primeira pessoa do plural, vocês não devem empregar, não devem utilizar no seu texto científico, beleza? Agora, sobre alguns instrumentos, né, de leitura e compreensão textual que vocês vão poder utilizar para poder construir os seus trabalhos, certo? É a resenha, o fichamento e o resumo. A resenha, né, vocês geralmente podem ter visto aí, em alguns casos, uma resenha confundida com um resumo, né? A resenha, como também tem essa acepção de resenha crítica, mas existem dois tipos de resenha, a resenha resumo e a resenha crítica, que também é conhecida como recensão, que é esse nome mais chique, geralmente o pessoal do direito que usa muito essa terminologia recensão. Né? Então, a resenha, ela tem por propósito fazer uma análise da obra, tá? Então, ela vai ter uma determinada estrutura, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui no slide, né, uma determinada estrutura que ela segue esse padrão com o objetivo de dar aos leitores da resenha, ou até você mesmo no momento futuro, a compreensão geral dessa obra, tá? Então, o que vai diferenciar? Para entender a resenha, a gente vai ter que falar um pouquinho do resumo, que é o que geralmente confunde, né? Vou passar aqui para o resumo. O resumo, em contrapartida, ela vai trazer uma síntese apenas das principais ideias do texto. Ela não vai buscar colocar todos os pontos. Na resenha, eu tenho que obrigatoriamente fazer um apanhado de todos os pontos que estão ali, né? Eu posso fazer isso por meio de tópicos, ou eu posso fazer isso, tanto na resenha como no resumo, né? Por meio de tópicos, ou eu posso fazer isso por meio de um texto corrido, explicando, né, o que é que o autor, ao longo daquela escrita, gostaria de ter evidenciado, gostaria de ter trazido para os seus leitores. Então, assim, a resenha ela é muito mais fechada, muito mais engessada em termos de forma, tá? E você é mais descritivo. Eu estou descrevendo o que eu estou lendo. Então, eu convido vocês a pegar alguma resenha de algum livro, em várias revistas, tem algumas modalidades que aceitam resenhas. Né, tem um livro, e aí o autor lê esse livro, faz uma resenha e consegue até publicar em algumas revistas essas resenhas literárias, tá? Então, peguem a resenha e vocês vão ver que ela é imparcial e descritiva, ela descreve a seguinte obra, né, do autor fulano de tal, ela é dividida em X capítulos, no primeiro capítulo, o autor visa descrever tais fenômenos, no segundo capítulo, então, ela vai partindo desse construto. A diferença da resenha resumo para a crítica é que na resenha crítica eu vou inserir um elemento a mais, que é o quê? Que é a minha apreciação crítica, que nessa parte de análise eu vou inserir a análise crítica, né? Dizer, essa obra
ela apresenta uma percepção resumida, né, dos conceitos propostos. Já existem outros conceitos, como os conceitos trazidos de outros autores. Então, para fazer uma resenha crítica, você inclusive precisa ter uma bagagem de conhecimento sobre aquele tema até relevante, porque você vai fazer uma crítica. Né? Para você fazer uma crítica a alguma coisa, a uma obra, você precisa ter conhecimento na área. Então, não é qualquer pessoa que tenha a capacidade de fazer uma resenha crítica. A resenha de resumo já é mais fácil, porque se pauta apenas em fazer aquela descrição da obra. E aí, voltando para o resumo, já o resumo, ele parece muito com a resenha de resumo, mas ele é livre, né? Não é tão engessado quanto a resenha. Eu vou colocar os pontos principais, e aí pontos principais é algo relativo. Para você pode ter, os pontos principais pode ser sobre uma determinada ótica, para mim pode ser sobre determinada ótica, então eu posso apontar pontos principais que não são os mesmos que você apontou, né? Então existe uma variação bem grande aí sobre como vai ser o meu resumo, o seu resumo. O resumo é uma ferramenta, inclusive, até pessoal. Tá? Os mapas mentais e conceituais, eles entram dentro da ideia de resumo, eles também são resumitivos, só que eles resumem em forma de esquemas, de figuras, né, de expressões, né, e não em termos textuais. E por último, e o mais importante que eu quero que vocês usem bastante na nossa disciplina, é o fichamento. Né? O fichamento, ele vai se pautar em fazer recortes do texto. Eu vou ler esse texto e eu vou recortar, essa é a palavra mais aplicada mesmo, é recortar as partes que eu achei mais importantes e que servirão, possivelmente, para a construção do meu referencial teórico. Tá? E quando eu for recortar esses textos, essas partes desses textos, eu posso seguir uma lógica, que é a lógica que eu vou apresentar para vocês agora, de usar a ferramenta do Excel, que eu acho excepcional, né? Eu sou suspeita porque eu utilizo o Excel em quase tudo. Então, eu vou entrar aqui no Classroom de vocês, certo? E aqui eu coloquei, né, o fichamento, um videozinho sobre como fazer um fichamento em planilha. Eu vou entrar aqui na atividade de vocês, que eu pedi para vocês 2 fichamentos. E eu não coloquei aqui para vocês, mas eu vou já colocar o modelo de planilha. Tá? Então, deixa eu abrir aqui no meu diretório. Vou abrir aqui a planilha, que é um exemplo. Vou já colocar para vocês ali no Classroom. Um exemplo de planilha, né, que eu gostaria que vocês utilizassem essa planilha para a gente padronizar os fichamentos, né? Pensem em mim, que sou professora, eu vou corrigir milhares de fichamentos, então se todos os fichamentos estiverem no mesmo formato, vai facilitar bastante a minha vida na hora da correção, tá? Então, veja só, eu tenho aqui 2 planilhas diferentes para vocês fazerem fichamentos. Uma é por obra e outra é por assunto. Vamos aqui por obra. A por obra, você vai pegar o artigo, que pode ser esse aqui, que a gente acabou de baixar, né? Desafios teóricos metodológicos para as pesquisas em administração, gestão educacional e escolar, né? Vou copiar aqui o título, tá? E vou colocar... Eu não vou nem colocar aqui, senão vai desformatar, e eu depois vou ter que formatar, e eu vou ficar chateada. Então, vamos lá. Eu vou escrever mesmo. Abdian, veja, eu estou citando, estou fazendo uma referência aqui da obra, certo? E quando eu começo a citar essa obra, começo a citar sempre pelo sobrenome dos autores, na letra maiúscula. Abdian, aí eu vou botar vírgula, Graziella, Z, né, que aí eu não preciso botar o nome dela todo. Vou botar ponto e vírgula, deixa eu dar uma aumentada para vocês verem aqui, que eu acho que tá difícil. Ponto e vírgula, porque agora é outro autor. Vou pegar o segundo autor. Nascimento, Paulo Henrique Costa. Nascimento, vírgula, Paulo
Henrique. E o último autor é Natália Delgado Bueno da Silva. Então, eu vou colocar aqui, ponto e vírgula, da Silva. Natália DB. Pronto, citei aqui todo mundo. Opa, deixa eu botar esse Paulo minúsculo. Né? Então, aqui, vejam, já botei o sobrenome e o nome de todos os autores. Eu vou colocar aqui o título da obra, Desafios Teórico-Metodológicos. Vou botar só isso aqui, certo? Para a gente encurtar aqui. Desafios Teóricos Metodológicos. E aí vem as informações da publicação. Que são essas informações aqui, ó. Eu posso até copiar e colar lá. Aqui, Educação e Sociedade, Campinas, volume 37, número 135, páginas 465 a 480, publicação de abril a junho de 2016, certo? E aí eu vou também colocar o acesso, a data e a hora do acesso. Eu vou colocar assim, ó, disponível em... Aí eu vou copiar o link, até porque se depois eu perder esse trabalho, eu sei aonde que eu posso colocar. Disponível em acesso em 30 de setembro de 2020. Certo? E assim, aí depois eu apago isso aqui, e assim eu vou ter aí os dados da minha obra, certo? E aí, aqui do ladinho, vocês vão ver que eu tenho aqui citações e comentários. Como que funciona isso, né? Aqui na citação, eu vou copiar o texto fiel ao original. Eu vou lá ler o texto, né? Estou aqui lendo o texto, deixa eu pegar aqui. Aí eu gostei muito dessa parte, só para a gente ilustrar, tá? Nem li aqui o que é que se trata, né? Vou colocar aqui. Copiei, eu acho que isso aqui vai ser útil para mim. Bota entre aspas. Para que é essas aspas, professora? Para fazer eu lembrar no momento futuro que isso aqui é a fala da autora, certo? Eu já sei que é dela. E aí, essa seção comentários é muito importante de ser utilizada, mas nem sempre você vai utilizar. Mas eu digo que é importante, por quê? Porque você copiou isso aqui e na hora você estava pensando alguma coisa sobre aquela citação, de algum local para utilizar, de alguma relação dessa citação com alguma teoria. E aí, no futuro, quando você for buscar essa citação, você não vai lembrar. Então, eu utilizo muito esses comentários até para fazer uma transposição dessa citação direta, né, que é copiado e colado, para alguma interpretação minha. Então, eu coloco aqui, nesta citação, os autores descrevem... Só lembrando que isso aqui é só um exemplo, né, pode não ter nenhuma relação, gestão escolar. Posso utilizar o referencial teórico, por exemplo, né? Então, eu estou fazendo alguns comentários meus, aí eu vou dividir bem o que é extraído do autor e o que é meu comentário, né, para não haver uma dificuldade de compreensão no momento futuro. E assim, nessa planilha aqui, nessa aba, eu vou colocando todos os trechos, aí vocês podem aumentar, ó. Vai aumentando aqui, né, a quantidade
de citações e comentários que vocês podem fazer. Professora, eu não quero fazer comentário, então é só excluir aqui essa parte de comentários, não tem problema nenhum, vai colocando só as citações, tá? E uma outra coisa que eu acho que facilita muito é o uso do assunto, certo? Mas vocês também podem conferir isso no vídeo, na videoaula que eu deixei lá explicando a utilizar essa planilha aqui de citação, certo? Essa planilha de fichamento. Essa outra aba, ela vai fazer vai fazer o mesmo fichamento, só que ela vai fazer por assunto, tá? Por exemplo, o meu assunto aqui, vou colocar aqui, que é gestão escolar. E aí, aqui do lado, eu vou colocar o tópico que eu vou utilizar para o meu trabalho, é como se fosse o assunto geral, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui, vou botar um exemplo aqui, características da gestão escolar. Posso colocar aqui também diferença entre gestão e administração escolar. Né? São temas, né? São os tópicos mais específicos, que lá, quando a gente vai fazendo referencial teórico, vocês vão entender por que a gente deve utilizar, tanto aqui, nessa planilha o tópico, como nessa outra planilha aqui, a gente deve utilizar o assunto. Isso vai facilitar vocês escreverem o referencial teórico de vocês, tá? E aí eu vou aqui do mesmo jeito, vou copiar o texto, né? Fazer aquele copia e cola. E aqui eu vou colocar o nome do livro, sabe aquelas informações que eu coloquei aqui em cima, nessa planilha, que é só de uma obra? Eu vou colocar elas todas aqui. Nome do livro, do artigo, a página, quais são os autores, o link da internet e a data de acesso. Tá vendo? Então, aqui eu vou usar vários artigos, eu posso colocar quantos artigos eu quiser, 30, 50, certo? Mas todos sobre o mesmo assunto. E aí eu tenho sempre de distinguir aqui qual foi o artigo que eu tirei essa citação. Tá? Eu prefiro, por uma questão de organização, utilizar por obra, certo? Porque eu leio um artigo, faço um fichamento, leio outro artigo, faço outro fichamento. Eu acho que esse aqui é quando você já tem uma maturidade muito grande e você está lendo vários artigos ao mesmo tempo e você consegue ser muito ágil e produtivo fazendo dessa maneira. Mas, para quem está iniciando, e até eu mesmo prefiro, por questão de organização, eu já falei, utilizar por obra. E aí, professor, eu fiz a primeira obra, como é que eu faço a segunda? Vem aqui, faz a segunda obra, puxa a terceira, a quarta, cada uma dessas abas vai ser uma obra. É por isso que eu gosto do Excel, porque se fosse no Word, vocês teriam que fazer várias Words, ou então fazer um texto gigantesco, né, quando vocês ficam passando, para poder achar a obra que você quer ler, e aqui nas abazinhas aqui da planilha, aqui embaixo, vejam aí, vocês já conseguem, né, vocês podem até renomear isso aqui, ó, botar o nome da obra, que geralmente nós autores, né, nós pesquisadores, nós colocamos pelo sobrenome, Pereira, vou botar maiúsculo, Pereira, né, 2020, Pereira é meu sobrenome, Silveira, que tem um monte de aluno que é Silveira, 2019, 2018, né, e aí você pode aqui nomear os artigos pelo nome do autor, e cada uma dessas abas será um artigo, por isso que eu acho muito frutífero a utilização dessas planilhas de fichamento, tá bom? Então, vou parar a nossa videoaula por hora, porque nós já temos aqui um bom tempo, e no retorno eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é uma citação, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula.